Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nesta sexta-feira, nós ouvimos o Evangelho da multiplicação dos pães. Claro que isto também nos motiva a reconhecer ali uma antecipação da última ceia de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual nos deixa o pão, a Eucaristia, como alimento para toda a nossa vida. O importante com isto também é notar que Jesus vem saciar a cada um de nós com a palavra e com o alimento. A palavra e o pão, que são necessários para a nossa vida de fé, nossa vida cristã, nossa vida familiar, a importância da Eucaristia para todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, este Evangelho da multiplicação dos pães e dos peixes é muito comum para todos nós. Já o ouvimos muitas e muitas e muitas vezes. E o ensinamento que nós necessitamos aprender deste Evangelho é a lógica da gratuidade, a lógica da partilha.
este é o grande ensinamento, sobretudo neste tempo em que estamos vivendo, em que milhares de pessoas estão passando fome. As necessidades básicas do ser humano têm se agravado muito nesse tempo de pandemia. Já são mais de 14 milhões de desempregados, pessoas que não têm de onde tirar o seu alimento, o seu sustento do dia a dia, não têm onde morar, e nós estamos vendo que isto vai crescendo a cada pouco. E é preciso que nós nos conscientizemos do valor da partilha, da solidariedade. Precisamos ser solidários uns com os outros. Vejam que no Evangelho de hoje diz que depois que todos comeram à vontade, e eram mais ou menos 5.000 homens, Jesus disse aos discípulos: recolha tudo o que sobrou para que nada se perca. Aqui está também o sentido do desperdício. Jesus nos ensina que não podemos desperdiçar ou jogar alimentos fora. E às vezes a gente joga alimento fora. É um gravíssimo erro. Precisamos aprender a cuidar mais dos nossos alimentos e com isto podemos partilhar mais. Estamos com grandes campanhas por todos os lugares de solidariedade, de ajuda ao próximo, porque precisamos estender a mão. Graças ao bom Deus, aqueles que têm como ajudar o outro, aqueles que têm como estender a mão ao outro. Aqui mesmo em nossa paróquia lançamos a campanha Seja Solidário. Quer dizer, se você pode, traga 1 quilo de alimento para alguém. Jesus, neste milagre da multiplicação dos pães, quer exatamente nos ensinar isto. Mas, claro, o seu ensinamento não está somente nesta questão social, nesta questão do tempo em que estamos vivendo. Mas vejam que, por trás de tudo isso que nós ouvimos hoje, existe uma outra conotação, e a conotação eucarística. Nós vemos aqui gestos que antecipam a última ceia. Diz o Evangelho que Jesus foi para o outro lado do mar de Tiberíades. O que nos ensina isto? Que Jesus atravessa este mar da Galileia, também chamado Tiberíades, e uma grande multidão o seguia. Por que aquelas pessoas seguiam Jesus? Primeiro, porque a palavra ia de encontro às necessidades daquele povo. Segundo, Jesus curava os doentes, todos os enfermos, Jesus devolvia a dignidade às pessoas. E claro, Jesus saciou a fome deles. Então, quanto mais Jesus realizava seus milagres, mais pessoas o seguiam. Gostaria de fazer uma pergunta. Depois que estas pessoas todas comeram, saciaram, sobrou alimento, foram embora para casa, certamente. O que será que pensavam pelo caminho? Vejam que diz o Evangelho que eles diziam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Queriam até proclamá-lo rei, mas Jesus saiu e voltou para o monte. Mas aqui nós queremos entender também o sentido dos pensamentos das pessoas, do crescimento do conhecimento. Existe uma frase muito popular que diz que o amor aumenta o conhecimento. Quanto mais amamos, mais nós conhecemos. E vice-versa também. Quanto mais conhecemos, mais amamos. Então, aquelas pessoas convivendo com Jesus, vendo os atos de Jesus, passaram certamente a amá-lo mais, a segui-lo ainda mais.
Vejam que os discípulos, quando Jesus se coloca naquela realidade, diz: o que vamos fazer para que todo esse povo possa comer? E é respondido a ele: onde vamos comprar pão para que eles todos possam comer? A lógica que havia no pensamento dos discípulos era a lógica do mercado, compra e venda. Precisa comer? Tem que comprar o alimento. Mas para 5.000 pessoas, como fazer isto? E ali tinha aquele menino com 5 pães e 2 peixes. Então, aqui nós aprendemos a lógica do doar e não de comprar. Se as pessoas não têm com o que comprar, porque não tem trabalho, não tem emprego, não tem como sustentar, não tem como manter a sua vida, nós precisamos entrar na lógica do doar. O menino doou aquele pouquinho que tinha e daquele pouquinho se fez tanto que sobrou. E diz ainda o Evangelho que eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Podemos compreender que esse número 12 refere-se talvez às 12 tribos de Israel e que significa a totalidade do povo de Deus. Então todos podem saciar-se onde a lógica da partilha, a lógica da gratuidade, a lógica da doação assume o lugar da lógica da compra e venda. Vamos pensar nisto. Temos sido generosos? Temos agido com gratuidade? Temos procurado auxiliar o outro? Quantas pessoas estão batendo as portas com fome? Às vezes com vergonha de pedir, não é? Às vezes com vergonha de mostrar a sua realidade. Quantas pessoas conhecemos que estão passando por isto e que precisamos auxiliar? Vamos refletir. A palavra de Deus é sempre um estímulo para que reflitamos as realidades do nosso dia a dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneçam em paz.